Opa, espera aí, não vai embora não. Eu tenho uma história longa para te contar. E essa história é da minha mudança para a Suécia em 1991, da Holanda, em Maastricht, onde eu estava morando. Se você for no meu vídeo anterior, você vai ver que eu conto que eu morei 4 anos na Holanda e que daí tinha acabado o contrato do meu marido de fazer pesquisa de mercado no centro da Europa. Eu não queria mudar para Finlândia, porque Finlândia para mim era tipo atraso de vida numa cidade pequenininha com um inverno de, sei lá, 8 meses sem luz. E daí nós resolvemos ir para Estocolmo. Gente, eu posso dizer que daí começou a descida. A descida. Um casamento demora muito tempo para acabar às vezes e a gente nem percebe. Mas em 1991, a gente assim, tudo animado, nós alugamos uma casa de 4 dormitórios, uma casa muito bonita, em Estocolmo. E daí tinha parado aquela mordomia de pagar menos imposto de renda para o governo por estar morando na Holanda e meu marido trabalhando na Bélgica. Eles têm umas leis lá que o meu marido descobriu. Se você trabalha na Holanda e mora na Holanda, você continua pagando impostos altíssimos. Mas a firma dele tinha escritório na Bélgica. Então, eles tinham umas leis lá que o meu marido descobriu que se você morasse na Holanda e trabalhasse na Bélgica, você pagava muito menos imposto. O que deu uma oportunidade pra gente durante 4 anos economizar muito din-din. Mas chegamos na Suécia, país de altos impostos, e daí começou a pressão. Lena, porque você tem que trabalhar, porque isso, porque eu ganho bem, mas pago muito imposto, E com 2 crianças pequenas, sacou? A realidade nem sempre é o que a gente espera. Como eu ia arrumar emprego na Suécia, me diz. A Suécia, se você está interessado, é lindíssima. Eu não vou mentir. Mas é um país que só reconhece se você tiver uma instrução sueca, um diploma deles. Se não, você não presta pra nada. Então é lógico, né, gente, que eu tive que começar estudando. Eu fiz um curso começo dos anos 90, tava muito em voga esse negócio de computação. E nem muita gente sabia o que era um computador. Eu fiz um curso de informática
Mas daí já comecei a ver que aquela escola era para inglês ver. Muito ruinzinha, gente, muito ruinzinha. Sabe, era só para pagar salário de professor. Então, o que eu vi é que aqueles cursos para os estrangeiros, para os imigrantes na Suécia, era só para dar emprego para sueco. Isso, professor sueco. Daí, no finalzinho do curso, você tinha que arrumar uns 2 meses de estágio em alguma firma para trabalhar com computador. E eu, não foi a escola, eu arrumei na Alitalia. Ai, daí é que eu comecei a ver o que era trabalhar com suecos. Metade do escritório de vendas era sueco e metade italiano. Gente, existe uma coisa chamada inveja sueca. Os suecos são conhecidos por serem extremamente invejosos. E o que eu comecei a ouvir lá, eu não acreditava. Era tipo assim, os italianos que não venham aqui dizer pra gente como trabalhar. E italiano ainda é um povo bem intrigueiro, né, gente? Então, aquele escritório era um campo de guerra. Era fofoca. Era pura inveja. Eu não aguentei, gente. Eu terminei os 2 meses de estágio, ganhei o meu diploma de uma escola mambemba e fiquei mais uns 5 meses, me mandei da Itália, não conseguia trabalhar lá. Gente, com certeza, trabalhar nessa Itália em outros países, mesmo no Brasil, onde eu tinha trabalhado na Varig, tinha muito contato com gente de outras companhias aéreas. Tio bem, não quer dizer que é a mesma realidade. Eu estou aqui chamando a atenção de como é trabalhar na Suécia. Bom, depois disso eu fiquei o quê? Uns mesinhos desempregada, mas logo consegui um emprego numa outra companhia aérea queniana. E foi um emprego super bom. Eu trabalhava como encarregada do departamento de contabilidade. Fiquei 1 ano lá. Por que acabou? Acabou porque fecharam o escritório. Vocês não vão pensar que a Suécia tem aquela fama excelente de país perfeito. A Suécia é um país bem pequenininho, com uma economia fraca perante países como, por exemplo, a Inglaterra. Bom, existe uma coisa nos países escandinavos chamada vicária.
Isso quer dizer que você trabalha muitas vezes terceirizado ou se não diretamente com a firma, mas eles te mandam embora de um dia para o outro, quando eles bem entenderem. E você ganha assim praticamente por hora. Eu achei um mercado na Suécia desse vicária. Isso quer dizer que eu cobria para outros, eu cobria para mães que estavam de licença. Vocês sabiam que na Suécia até 3 anos a mãe pode ficar em casa tomando conta do bebê? O primeiro ano ela é paga. Depois eu acho que o segundo e terceiro ano ela não é paga, mas ela pode ela pode ficar de licença sem perder o emprego dela. Legal, né? Então, eu ficava cobrindo muito para isso. Trabalhei em agências de turismo. Também era um mercado de venda muito instável. Às vezes até gente que trabalhava só por comissão. Eu nunca trabalhei só por comissão. E existe um seguro de desemprego na Suécia chamado A-Kassa. Quer dizer, tudo que você tem que fazer é ficar empregado durante 6 meses. E você, enquanto está empregado, você vai trabalhando e vai pagando esse seguro. Se você perder o seu emprego depois disso, depois dos 6 meses, ou depois de 1 ano, 2 anos, sei lá, esse seguro vai te pagar 9 ou 10 meses, 90% do salário que você tinha antes. Então eu adorava, eu adorava. Eu ficava intercalando, sabe? Porque me cansava, beleza. Ter que acordar, pelo amor de Deus, 6 horas da manhã para levar a criança para jardim da infância, num frio, numa escuridão. E o meu marido lá em cima, não, porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque eu paguei muito imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que esse comportamento dele é uma pessoa extremamente materialista, porque para mim, gente, eu vivo com menos. Acabou com o divórcio. Ai, ai, eu sei que com aquele mercado de agência do turismo muito mambembo, muito inseguro, eu cheguei até a me reeducar e fazer 1 ano de administração hospitalar para ser assistente administrativa de médicos. Quer dizer, eu era boa em computador, melhor do que eles naquela época, anos 90. E eles ditavam e eu colocava no papel, no computador. No papel. No computador, vocês sabem. E ajudava eles, então, a imprimir os documentos. Era um emprego bem demanding, sabe? Porque você imagina você ficar ouvindo ditado de médico com termos médicos e ter que datilografar, ter que colocar no computador. Quer dizer, não era nada fácil. Eu fiz isso em vários hospitais e o que eu gostei mais foi trabalhar com professor de pesquisa em câncer. E eu gostava porque eu fazia tudo em inglês. Ele ditava em sueco e eu traduzia para o inglês no computador. Legal, né?
Era bem paga? Não era assim. Mas era melhor do que trabalhar carregando pedra ou colhendo arroz em campo na Tailândia, né? O inverno ia me pegando. Eu fiz até um tratamento no hospital de luz. Você senta assim numa sala toda com avental branco e tem um monte de luz. Você não pode fechar o olho, lógico, porque o intuito é daquela luz penetrar dentro do seu olho, ir para o cérebro e você passar melhor da depressão. Então, em outras palavras, a depressão que eu estava sentindo na Finlândia, eu também estava sentindo na Suécia, com a agravante do povo sueco, que são um bando de invejosos. Isso pelo menos eu não via na Finlândia. Quanto a fazer amigos na Suécia, você esquece. Eles são assim, de ter amizades com o pessoal com quem eles crescem juntos. E por causa daquele jeito sueco deles, não venha para o meu país para mudar a nossa cultura. Eles não são muito abertos para manter amizade com estrangeiros. Inclusive, a própria palavra imigrante na Suécia tem um tom bem negativo. De qualquer maneira, com a deterioração da minha sanidade mental, porque... Ops, peraí. Veja se pode, tocou meu outro celular, falando, Lena, é você? Eu falei, sou eu, o que foi? Ah, você é uma cabeleireira? Falei, não. Ai, desculpa. Número errado. Quer dizer, acerta o meu nome, mas pergunta se eu sou cabeleireira. Que ligação estranha. De volta para a Suécia. Daí eu sei, com a minha deterioração mental, gente, falta de luz, muito frio, marido continuando a viajar, Leninha dentro de casa, cuidando de filho, levando, trazendo da escolinha, tendo que chegar no trabalho de metrô, num pé de um frio, escuridão. Eu não estava mais me aguentando. E com isso, o que acontece? Meu ex-marido resolve se apaixonar pela secretária dele e me jogou para escanteio. Olha, gente, eu nem culpo, sabe? É bonita, nova. Não, mais ou menos a mesma idade que a gente. Ganhando bem na firma dele. Por que não trocar, né? E trocou. E daí é que eu me senti livre para fazer o que eu queria. Arrumei as malas e fui para a Inglaterra.
Gente, pelo menos eu podia me livrar daquela realidade sueca, daquele país escandinavo, daquele frio. Vocês assistem aí essas imagens de fiordes, de barcos e realmente vão para lá porque é lindíssimo. Mas para morar, vou contar para vocês uma piadinha que a gente se contava, porque eu só tinha contato com brasileiras. E a piadinha que a gente contava lá era a seguinte: um cara muito rico, ele era tão rico que ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, ele falou: eu vou gastar esse dinheiro para quando eu morrer, eu saber se eu quero ir pro inferno ou pro céu. Daí ele pagou, falou: agora quero ir pro céu. Chegou no céu, tinha aqueles anjos tocando harpa nas nuvens. E ele olhou assim e falou: muito bonito, muito harmônico, mas que lugar chatinho, né? Daí ele pegou, pagou para ir pro inferno. Chegando no inferno, tinha um monte de mulher pelada. Tinha um monte de heavy rock, de música popular, festa, bebida. E ele falou: eu, quando morrer, vou querer vir pra cá, né? Então, no dia que ele morreu, ele falou: eu quero ir pro inferno. Chegando no inferno, atende o diabo e fala para ele assim: vai aí na fogueira e começa a jogar o carvão, vamos? Daí ele falou: mas escuta, eu vim aqui antes e tinha festa, tinha música, tinha comida, tinha mulher pelada. Daí o diabo falou: mas quando você veio antes, você veio como turista, né? É igualzinho a Suécia. Então, de uma vida na Holanda, como dona de casa, cuidando de criança pequena, eu acabei indo para a fogueira na Suécia, tendo que ser mãe, dona de casa, ainda trabalhar período integral, andar de metrô para ir para o trabalho e aguentar um monte de povo invejoso ao meu redor. Infelizmente é isso. Perdi meu marido por ele ser nórdico, ter aquela mentalidade, porque eu acho o seguinte, é tudo muito bonito, gente, mas a gente não cresce assim no Brasil. E ainda mais não tendo o apoio daquela rede familiar, daí é que o bicho pega mesmo. Se vocês têm alguma observação a fazer, alguma pergunta, coloca aí nos comentários, tá, gente? E eu procuro responder na medida do possível. Eu sempre respondo, tá? Um beijão para vocês e até a próxima conexão.